Olá, agora vamos para a parte 4 dessa aula, no qual a gente vai falar sobre alguns desafios e boas práticas na era digital, voltado, claro, para a parte de saúde. Toda a parte de uso de uma nova tecnologia e envolvendo essa questão da preocupação com a segurança da informação, envolve também uma mudança comportamental. Tá? Essa costuma ser um dos maiores desafios quando a gente está tentando implementar uma tecnologia nova, ou uma política nova, um protocolo, alguma coisa do tipo. A gente tem algumas barreiras de segurança da informação bem complexas que estão relacionadas mais à adesão das pessoas a essa nova rotina, tá? Alguns comportamentos bem problemáticos que são comuns é a questão do compartilhamento de senha. Isso, felizmente, não acontece tanto na atenção primária, acaba que o sistema exige que você tenha um acesso pessoal seu para utilizar o sistema, né? No caso do SUS APS. Você normalmente vai utilizar o GovBR, a recomendação atualmente no DF é usar o GovBR diretamente para utilizar, fazer o processo de login. Se isso aqui não estiver funcionando, você faz com login mais senha, né? Com login de usuário mais senha, mas normalmente a gente utiliza o GovBR, que é uma camada mais de segurança até para auditar depois. Mas em alguns locais é muito comum o pessoal compartilhar senha, às vezes por uma questão de velocidade, ou então alguém tende a assumir um plantão que não era dele, chega lá, não tem cadastro no hospital, usa a senha do colega, mesmo você colocando às vezes uma observação ali, atendimento realizado por fulano, matrícula tal, conselho de classe tal, é muito comum, inclusive, nesse compartilhamento de senhas, em algumas situações, teve um caso que teve alguma complicação, algum problema, o paciente ou familiar entrou com uma ouvidoria, uma denúncia, depois quem vai ser acionado para esse processo de investigação vai ser o dono do login e senha. Tá? Não vai ser quem inicialmente fez o atendimento. Até chegar em quem realmente fez o atendimento, mesmo estando escrito lá, existe um caminho. Tá? No processo inicial você vai utilizar quem foi responsável pelo login, por que ele compartilhou aquela senha. Então sempre é importante, acabou que depois de alguns problemas do tipo, os hospitais tendem a cobrar mais isso. Antes de você trabalhar no local, você tem que ter um login válido no sistema que o hospital utiliza. Tá? Uma outra coisa muito comum também é a questão do WhatsApp para questões de saúde. O backup na nuvem pessoal, quando a gente fala no WhatsApp, é um pouco mais tranquilo que os dados são criptografados, não é um tipo de criptografia fácil de quebrar, né? Não é tão fácil alguém ter acesso ao seu backup no Google Drive, em outro sistema, onde quer que você esteja fazendo o seu backup do WhatsApp, não é tão fácil quebrar aquela criptografia. Mas se alguém conseguir, por algum motivo, você tem um processo de autenticação falho, e a pessoa conseguir ter acesso ao seu WhatsApp, fazer o login, a autenticação e puxar o seu backup na nuvem do seu WhatsApp, ele vai ter acesso a todas as suas mensagens, incluindo os dados do paciente. Então é muito importante tomar cuidado com isso. Tá? Uma boa prática comum é, às vezes, dependendo do tipo de conversa, você criar uma rotina de mensagens temporárias, que depois de um tempo a mensagem desaparece, aquele registro desaparece do backup também. Tá? Então é importante, se você às vezes conversa com colegas, às vezes também mensagens de grupo, é importante você criar essa rotina de criar um padrão de mensagens temporárias. É uma rotina importante e é muito fácil de configurar na maioria dos sistemas de comunicação como o WhatsApp. E nunca deixar o sistema desbloqueado também, é uma coisa que eu reforço bastante. Cansei de chegar às vezes no hospital ou no UBS e estar com a senha do colega aberto. Vou muito no plantão também, o colega deixa o e-mail aberto, deixa o Google Drive aberto, deixa o WhatsApp aberto no computador do trabalho, você acaba expondo os dados. Tá? Claro que vai de quem ali que chegou e teve contato com o sistema aberto, se ele vai querer usar aqueles dados ou não. Mas de qualquer maneira é um ponto inseguro, né? Você não vai criar uma exposição tão grande, né? O certo é você fazer o login, terminou de usar, faz o logoff, tá? Sai do seu login no computador também, é importante tentar diminuir possíveis vetores de ataque. Tá? Então vai desse hábito de você sempre criar essa noção de que você entender que você fez o login no sistema, você utiliza e depois você faz o logoff. Uma coisa é você logar numa coisa no seu celular e seu celular fica bloqueado e só você vai ter acesso. Uma coisa é você fazer um login no sistema que é um computador público. Você acaba expondo muitos dados de outras pessoas. Quando a gente fala no uso de WhatsApp ou de outros programas na saúde, como o Telegram, quais são os riscos mais comuns? Questão de fotos salvas automaticamente na galeria. Então, mesmo que às vezes não vai ter acesso diretamente à imagem pelo WhatsApp, às vezes fica salvo na galeria do celular. Então, às vezes você tem um outro backup, você puxa as fotos da sua galeria e manda para uma outra nuvem pessoal sua. Você acaba expondo os dados dessa maneira também. Também é muito comum o pessoal tirar print de conversa,
baixar documentos mais sigilosos, manter na memória do celular e fazer backup automático. E às vezes o backup é até feito de maneira automatizada, às vezes a pessoa nem sabe que está fazendo backup e está expondo os dados. Aí depois você vai no local, faz um login no seu computador, com sua senha pessoal, no seu e-mail, vai deixar lá seu computador, seu login acesso com o seu Google Drive, com todo esse backup no seu Google Drive que outras pessoas podem acessar. Tá? Então, muito arriscado isso. Tá? E lembrando que assim, nenhum paciente vai te autorizar a você utilizar os dados dele no WhatsApp, na sua nuvem pessoal. Então, não tem nem como você mapear isso e autorizar uma coisa do tipo. Os conselhos, eles sempre reforçam a questão de não compartilhar alguns dados em grupos sem proteção. Tá? O COFEN fala que você não compartilhar em situação nenhuma em grupos sem proteção, e o CFM fala que o uso entre médicos com um contexto assistencial, de maneira mais controlada, não tem tanto problema. Mas como eu comentei, de usuário para usuário direto, usando criptografia ponto a ponto, é mais tranquilo. Tá? Então, algumas alternativas recomendadas é, às vezes, preferir alguma solução oficial da instituição. Tá? Muitas instituições vão ter um e-mail corporativo, você pode usar para compartilhar algumas coisas, ou espaços fechados de comunicação interna da equipe. Tá? Microsoft Teams, Slack não é muito comum o pessoal usar na área de saúde, às vezes alguns locais usam Discord, às vezes você consegue criar alguns sistemas com uma segurança melhor do que você usar um WhatsApp ou um Telegram da vida. Tá? E questão da rede social e ética profissional, também é um outro ponto que muitos colegas acabam se expondo nessa área aqui. Tá? É muito comum os colegas, às vezes, fazerem posts sobre casos clínicos nas mídias sociais. Já vi colegas, inclusive, postando assim, às vezes acham que censurou tudo, mas às vezes colocou, às vezes, o primeiro nome do paciente e a idade. Às vezes alguém vai conhecer aquele paciente, o paciente conversou com um amigo, um familiar, alguém que foi atendido, passou por um atendimento X, e às vezes mais de uma pessoa te segue, identifica que aquela pessoa que comentou que foi atendido por você está expondo o dado de um paciente de maneira inadequada. Tá? Muitas vezes, mesmo sem revelar o nome e outros detalhes que possam permitir a identificação, se o paciente não autorizou você a usar aquela imagem, aquele texto, mas é interessante você não utilizar. Tá? Se for uma coisa muito geral, que não seja uma coisa que seja muito específica, tão rara, um caso muito emblemático, alguma coisa que corre o risco de alguém, inclusive, estar ali vendo sua rede social, seu paciente ou um familiar dessa pessoa, evita. É uma dor de cabeça a menos. Tá? Então a gente nunca vai tornar público alguma coisa na internet que não é nossa, o dado é do paciente. Então não faz sentido você utilizar, às vezes, o caso de um paciente para fazer um post. Se for uma coisa, às vezes, de conscientização, existe algum sentido, mas não precisa expor com tantos detalhes a história do paciente, né? E muitas vezes o colega, assim, acaba postando assim, acabei de atender um paciente aqui agora, saiu do meu consultório agora, com um caso tal. O paciente vai identificar que foi ele, ou às vezes o familiar, algum conhecido vai identificar. Então é muito importante tomar cuidado com isso, tá? Então, uma boa prática, em casos de fins educacionais, sempre anonimizar completamente os dados e obter o consentimento por escrito do paciente. Você pode até durante uma consulta, se for um caso que realmente chama muita atenção, e que você acha importante usar esse caso por uma divulgação de alguma coisa, para dar uma orientação importante para outras pessoas que te seguem nas redes sociais, conversar com o paciente primeiro, perguntar se é possível fazer isso, se você pode usar os dados do paciente sem identificá-lo e com a devida censura, tá? E uma outra coisa que é mais interessante é você usar um banco de dados já públicos, tá? Alguma coisa que já existe já em relação ao caso. Você não precisa exatamente dar aquele caso seu paciente. Você vai conseguir achar outros casos semelhantes na internet, né? Então é melhor você priorizar isso. Você pega um outro dado semelhante que já está disponível na internet, algum outro caso, algum artigo que você vai achar, e usar isso como referência, não o caso daquele seu paciente. Reforçando sempre algumas coisas muito importantes em relação ao equilíbrio entre segurança e usabilidade do sistema. Tá? Senhas complexas. Normalmente o usuário vai ficar irritado de pegar uma senha mais difícil, de decorar, mas acaba protegendo do acesso não autorizado. Tá? Então é muito importante ter essa noção de que, às vezes, numa coisa mais pessoal, se for uma coisa que se refere muito a seus dados pessoais, o seu e-mail, uma coisa do tipo, se tiver um vazamento de dados, um acesso errado, irregular da sua conta, quem vai ser impactado vai ser mais você. Mas um sistema de prontuário eletrônico, um outro sistema que uma pessoa pode procurar dados de inúmeras outras pessoas, você vai estar impactando a vida de muita gente. Então tem que ter essa consciência. Você está usando um sistema que você pode, de maneira errada, acabar expondo muitas pessoas, você tem que usar uma senha mais complexa nesse contexto. Um ponto comum de desenvolvimento desse tipo de sistemas
é criar o sistema de sessão com timeout. A partir de um certo número de minutos, o login ele cai. Tá? É quebrada a autenticação, né? Muitas vezes você tem que ficar novamente logando, o usuário é obrigado a ficar com frequência fazendo novos logins no sistema, mas evita esse acesso indevido de você esquecer o sistema ligado. Sempre é importante ter um treinamento prático, tá? Não nenhuma orientação assim, nada de outro mundo, é tão difícil você adequar a sua rotina a algumas normas de segurança. E é importante também, às vezes, você criar uma restrição de copy, tá? Você limitar o quanto que o usuário consegue extrair os dados de um sistema e utilizar em outros contextos. É muito comum, por exemplo, às vezes você tem uma certa dificuldade ao acessar o SUS APS e você extrair alguns dados. Eu estou curioso para saber como foram meus atendimentos. Você consegue extrair muitos dados do SUS APS de acordo com o tipo de diagnóstico, algumas condutas que você fez, tem alguns filtros lá que permitem, mas já foi criado de uma forma que você não consiga extrair dados muito específicos de alguns pacientes ou que possam levar à identificação do paciente. O cadastro de gestor, ele tende a ter uma liberdade maior de extrair alguns dados, mas para o usuário, mais do ponto de vista assistencial, tem que ter uma limitação em relação a isso, por uma questão de segurança. Já levando um pouco para essa lógica da saúde, a gente tem que pensar que essa preocupação com as questões de segurança da informação é quase como uma questão de higiene mesmo, de higiene digital. É como você lavar as mãos e usar luvas. No começo parece incômodo, mas ninguém agora questiona que é importante você ficar usando luva e lavar a mão por uma questão de segurança do paciente. Da mesma forma, a gente tem essa preocupação no meio digital, né? Você tem que ter uma senha forte, tem que ter a questão do logoff, da criptografia, que são pontos importantes para a segurança do lado do paciente. Tá? É uma outra forma de segurança, né? E fica mais fácil a gente pensar assim, a gente tentar entender o quão importante é a gente cuidar também da questão da segurança da informação. É importante sempre envolver usuários no processo de fortalecimento da segurança da informação. Uma coisa sempre que eu acho importante em qualquer processo de gestão é você ter uma participação ativa de quem vai utilizar o sistema no processo de escolha da solução tecnológica e da contratação, às vezes de uma solução. Às vezes você acaba escolhendo um sistema que não vai ser tão prático para o usuário, né, não vai ser tão bom para o paciente às vezes também. O paciente também, a população é importante também participar desse processo de escolha, entender quais sistemas vão ser utilizados. Eu sei que uma complicação a mais dentro de um processo de licitação, de escolher uma tecnologia, mas é um recurso importante para você dar uma segurança a mais na hora de você escolher um determinado produto, né? Você ter essa segurança, inclusive é um respaldo a mais para o gestor saber que quem vai utilizar o sistema e quem vai ser para quem foi comprado o sistema, para o paciente, eles se envolveram no processo de escolha. Tá? Às vezes você acaba escolhendo um sistema que vai se adequar mais, então o usuário vai ficar mais satisfeito e vai seguir de maneira mais correta as recomendações de uso do sistema e de segurança da informação. Tá? É importante sempre a gente considerar também a facilidade do uso. Quando você cria um sistema, você sempre tem que considerar quem vai ser o usuário, né? O quão tranquilo vai ser, como vai ser a curva de aprendizado desse usuário na adoção do sistema. Então ele tem que ser o máximo possível intuitivo e prático. Você não pode criar um sistema que vai destoar muito da rotina do profissional em relação à estrutura, o modelo como ele atende, como ele registra os dados. Tem que ter uma estrutura semelhante ao que ele já está acostumado no dia a dia. Tá? E sempre é importante também ter um suporte adequado, né, em relação ao equipamento, tem que ser adequado para rodar aquela tecnologia. Se tiver alguma dificuldade, tem que ter algum tipo de suporte, alguma orientação em relação a como usar os recursos de maneira adequada. Então são vários pontos que a gente consegue utilizar, várias estratégias para melhorar a adesão do usuário ao sistema novo. E é sempre importante a gente construir uma cultura de segurança. Tá? De que maneira a gente faz isso? Campanhas internas, tá? É importante sempre ter algumas palestras em relação à questão da LGPD, fazer algumas perguntas, modelo de quiz, né, de questionar a equipe, o que ela acha em relação a cada caso, fazer um estudo de caso, usar algumas perguntas motivadoras. Tem várias técnicas diferentes que podem ser utilizadas nesse sentido. Sempre que você vê também um profissional que está usando de maneira adequada o sistema, tem uma preocupação em relação à segurança do paciente, você viu que ele criou uma cultura realmente, ele adotou uma cultura de segurança, é importante você elogiar e às vezes muitas vezes até premiar esse profissional. Tá? E uma coisa mais importante ainda é que todo mundo que está envolvido com atendimento à população tem que ter orgulho também de estar seguindo essas orientações, de estar preocupado com o paciente em diferentes dimensões, até nessa questão da segurança dos dados do paciente. E a gente fala muito em relação médico-paciente, relação profissional de saúde-paciente.
tem toda uma questão de confiança e vínculo terapêutico, isso influencia muito em qualquer processo de atendimento, né? O que adianta você, às vezes, ter um profissional de saúde excelente, mas você não tem confiança nele, em relação ao que ele está fazendo com você. E a parte de confiança envolve também a questão da privacidade, você entender que você está seguro em relação àquilo que você está compartilhando com um profissional de saúde. Isso envolve também você ter uma segurança em relação aos seus dados. Eu trabalho com populações vulneráveis, eu falo muito sobre isso, e sempre nos atendimentos eu falo que ele pode se sentir seguro que os dados, aquela conversa é entre mim e ele, que os dados vão ser compartilhados num contexto de saúde pública, outros profissionais de saúde vão ter acesso. A gente sempre comenta que quando ele for para uma unidade básica de saúde, para um outro local, os profissionais de saúde também vão ter acesso a esses dados, mas fora disso, ninguém tem acesso, tá? Fora do que já está determinado em portaria, qual que é o fluxo adequado. Então ele tem essa segurança em relação ao uso dos dados. E como a atenção primária à saúde é a ponta mais próxima da comunidade, ela tem que ter uma responsabilidade em especial nesse processo de educação dos pacientes em relação aos seus direitos. É muito importante te reforçar com os pacientes que eles têm direito a essa segurança, essa questão de privacidade, e que ao máximo a equipe vai prezar por isso e fortalecer esse vínculo de segurança junto ao paciente. Existe uma tendência cada vez maior de a gente ter uma regulação mais importante em relação ao uso dos dados, né, tanto regulação dos sistemas, mas também de redes sociais, de alguns outros programas. O Código de Ética atualizado em 2018 pelo Conselho Federal de Medicina já trouxe mais, puxou mais a questão sobre os artigos de confidencialidade digital e direito do paciente à privacidade, já puxando um pouco o que aconteceu com a criação da LGPD. A Agência Nacional de Saúde, nessa norma regulamentadora 509 de 2022, ela exigia que os operadores de plano de saúde criassem algumas normas de privacidade, implementassem algumas normas de privacidade em relação aos dados. Esse é um contexto muito interessante, porque existe uma relação muito próxima entre os operadores de saúde e os hospitais, clínicas e tudo mais. Então é uma relação muito próxima, e que a gente tem que ter uma preocupação em relação à questão dos dados, né, que muitas vezes o uso do dado vai impactar, então, até inclusive se um procedimento, alguma cirurgia, uma consulta vai ser liberado ou não. Então tem que ter uma certa norma de privacidade para evitar que algumas situações do paciente sejam expostas. E o Ministério da Saúde, dentro da estratégia de saúde digital, define a proteção de dados como uma prioridade transversal. Então, independente do tipo de intervenção, independente do que está sendo desenvolvido dentro dessa estratégia, uma das prioridades é a questão da segurança dos dados dos pacientes. Então, reforçando, a PS tem um papel muito importante no processo de educação, sempre ser o mais transparente possível com o paciente em relação à questão do uso dos dados, proteger os dados do paciente, implementando todas as recomendações que a gente citou aqui durante essa aula, e também empoderar o paciente em relação à questão da privacidade, que o dado é do paciente, ele tem total direito, inclusive, em relação ao acesso aos dados. Como eu comentei, por uma questão de saúde pública, os dados são compartilhados com diferentes parceiros, profissionais do serviço de saúde e outras unidades, mas todo paciente tem acesso a 100% dos seus dados de prontuário. Então qualquer paciente pode, a qualquer momento, solicitar uma cópia do prontuário, uma coisa do tipo. É direito do paciente porque o dado é dele. Tá? Então a gente sempre comenta com o paciente que ele tem total direito a ter acesso a esses dados. Existem alguns cenários que são bem comuns e que são um pouco controversos, que é importante discutir, que acontece muito, inclusive, na atenção primária. É muito comum a gente ter um grupo de WhatsApp, às vezes, da equipe, para discutir alguns casos. É válido para a gente conseguir agilizar a comunicação ou viola a privacidade do paciente? Você pode ficar compartilhando os casos assim para o grupo de WhatsApp? Ou seria mais adequado, ao invés de prolongar tanto, envolver pessoas às vezes que nem estão no plantão, estão no dia do trabalho, na conversa, você tentar priorizar quem está no trabalho naquele dia para uma conversa mais presencial, um estudo de caso presencial em relação ao caso? Ou então, se você quer discutir o caso, você pode usar uma outra plataforma, pode fazer uma teleconferência, uma videoconferência, de uma outra maneira conversar em relação ao caso, sem deixar registrado e manter num grupo os dados do paciente, talvez uma maneira mais segura. Mesmo que você tenha o hábito de, às vezes, mandar o caso de um paciente no grupo e depois excluir, você não sabe se naquele meio tempo alguém copiou a mensagem, compartilhou de alguma outra maneira. E já vi alguns incidentes do tipo também, né? A pessoa compartilhar, mandou uma foto, um arquivo, a pessoa viu que não deveria ter compartilhado, mas até ela perceber e cancelar e apagar, já tinha sido compartilhado em outros locais. Então muito cuidado com essa questão. Resultado de exame por WhatsApp, é muito comum também. O paciente pede que o médico envie, mas como na verdade o paciente conseguiu o resultado e mandar para o médico pelo WhatsApp. Deve mandar? É seguro? Quando a gente fala de
pessoa para pessoa diretamente, em comunicações individuais, até que é seguro, não é tão problemático. Mas não é tão recomendável do ponto de vista profissional também, porque é difícil você depois, onde você vai registrar que você conversou com o paciente e que fez aquela orientação em relação ao resultado de exame, alguma coisa do tipo. Você não vai estar, muitas vezes, o tempo todo com o sistema de prontuário aberto ali que você possa registrar essa intervenção. Então, dentro do possível, é importante evitar esse tipo de comunicação por WhatsApp. Tá? E se você for utilizar algum caso que chamou a atenção numa aula, mesmo de maneira interna, num grupo fechado, você pode ou não? Como é que você faz? Você precisa fazer realmente dessa maneira? Você pode usar um caso similar? É muito comum você fazer estudos de caso, e muitas vezes num contexto assim de uma unidade fechada, às vezes você trabalha, por exemplo, numa unidade de cirurgia pediátrica e aparecer algum caso de alguma alteração congênita que é rara e que você quer discutir o caso com a equipe. Às vezes num contexto que é uma doença muito rara, e se todos ali que participaram da reunião estiverem diretamente envolvidos com o cuidado do paciente, não existe tanto um problema em termos de privacidade, que todos estão cientes do caso e atuam diretamente naquele caso. Mas às vezes num outro contexto, que você vai apresentar num congresso, uma situação que você vai perder um pouco do controle de quem está acessando os dados, é importante você repensar e pensar de qual maneira você vai utilizar esses dados. Ou talvez, antes dessa reunião, desse evento, você pedir uma autorização para o paciente ou para a família em relação ao uso desses dados. É uma camada mais de segurança para o paciente e para o profissional. E como responder em algumas situações, né? O WhatsApp da equipe pode ser utilizado. Infelizmente é utilizado, independente de a gente orientar que pode ou não. Mas você tem que evitar de identificar pacientes pelo nome completo, não utilizar isso, apagar as conversas após resolução, usar criptografia, ter uma política de claro de uso em relação ao funcionamento do grupo. Eu recomendo não fazer isso, mas se for um pouco inevitável, for um caso que você queira ter uma resposta rápida e nem todo mundo da equipe vai estar presencialmente na unidade, isso pode ser feito. Tá? Questão de resultado por WhatsApp, também eu não recomendo. Você pode tentar criar como estratégia de confirmar a identidade do paciente, ver se o número que entrou em contato com você ali realmente é o dado que você tem no seu cadastro. Só que é muito difícil você ter esse controle. Né? Às vezes você vai estar ali, você não vai ter acesso ao cadastro da sua clínica, da sua PS, e saber se realmente é o paciente que está entrando em contato com você para conseguir uma informação. Então, muito cuidado com isso. Tá? Pode ser um vetor de ataque para extrair dados, de conseguir os dados de alguém muito prático e fácil de utilizar. Né, alguém que queira descobrir alguma informação sobre algum paciente, ele pode usar essa estratégia. Pega um número de telefone, bota a foto do paciente, por algum motivo descobre o telefone da equipe ou do médico e manda mensagem pedindo informação. É um pouco arriscado. Tá? E caso para aula, pode ser anônimo, pode ser um caso semelhante, mas é sempre importante, como eu reforcei, tentar obter a questão do consentimento do paciente. Tá? E nunca divulgar nada identificável. Mesmo que o paciente autorize você a utilizar os dados, você não tem por que utilizar o dado de identificação do paciente. Tá? Botar o nome dele real, alguma coisa do tipo. Não tem porquê, não vai impactar em nada em relação à discussão do caso. Agora vamos falar um pouquinho sobre os compromissos pessoais de todo mundo que está participando aqui da aula, que é importante cada profissional ter esses compromissos na hora de lidar com o sistema de prontuário eletrônico do paciente ou qualquer situação de uso dos dados. Tentar atualizar a senha a cada 3 meses e não reutilizar senhas pessoais no trabalho. Tem muitos sistemas que até a pessoa costuma receber mensagem que os dados vazaram na Dark Web, uma coisa do tipo. Se uma pessoa tiver acesso a esse banco de dados que foi vazado, que possam conter dados seus, e vai ter uma combinação do seu e-mail, por exemplo, mais a senha do seu e-mail, ou um outro login em algum outro site que você usou uma combinação de e-mail e senha, que muitas vezes é a mesma senha que você utiliza no sistema de prontuário, a pessoa vai conseguir acessar aquele serviço. Né? Ele vai só pegar assim, tá, eu quero saber do Carlos, quero acessar o sistema que o Carlos utiliza. Vai que a minha senha do GovBR é a mesma que eu utilizo em outros sistemas, né, às vezes no login de uma loja que eu fiz, eu uso a mesma senha, a combinação meu CPF e a minha senha é a mesma. A pessoa vai conseguir às vezes logar no meu GovBR, apesar de agora ter umas camadas a mais de proteção em termos de autorização de dispositivo e biometria, mas vai que eu não configurei isso ainda. A pessoa consegue acessar meu GovBR e do meu GovBR acessar o SUS APS. É uma possibilidade. E é muito comum a pessoa sempre utilizar a mesma senha. Às vezes a senha já vazou há muito tempo, aí a pessoa recebeu notificação de todos os serviços possíveis em relação ao vazamento da senha e não atualiza. Tá? É como eu reforcei um pouquinho no início da aula. Uma coisa é você vazar uma senha sua pessoal que vai impactar somente você.
Uma coisa é você vazar uma senha que você utiliza no sistema com dados de outras pessoas que você vai impactar outras pessoas. Tá? Então, muito cuidado com essa questão da senha. Sempre explicar para o paciente a questão do consentimento. Se for uma situação que você não vai compartilhar os dados com pessoas de fora da sua unidade, de fora do SUS, né, dentro do fluxo do paciente ali assistencial, você não precisa do consentimento. Mas às vezes é interessante você conversar com o paciente, explicar que os dados deles são disponíveis a nível nacional, qualquer profissional de saúde vinculado à atenção primária consegue puxar esses dados, tá? Mas assim, mesmo ele conseguindo puxar esses dados, os dados são auditados. Então se alguém por algum motivo em outro estado puxar o dado desse paciente, a gente vai ter o controle de que esse dado foi puxado. Tá? E a segurança física também. Deixou de utilizar o computador, deixou de utilizar o sistema de prontuário, nunca deixar o celular, o computador desbloqueado numa área acessível. Terminou de atender, sai do sistema. Se precisar logar novamente, faz o login novamente. Hoje em dia, por exemplo, o SUS APS ele permite o login com GovBR, que você pode usar um QR Code, só ler o QR Code a partir da câmera do seu celular, então é muito rápido. Não justifica você ficar mantendo o sistema aberto numa questão de login. Então, temos algumas boas práticas. Na verdade, não são 10, são 6 aqui que eu coloquei. Primeiro, não compartilhar senhas de sistemas com colegas. São 6 mesmo, não coloquei as outras. Não compartilhar senhas de sistemas com colegas, tá? Primeiro ponto, você não compartilha a senha, o login é só seu. Sempre bloquear a estação de trabalho ao se ausentar, tá? Deixou de usar o sistema, sai do sistema, bloqueia o computador. Evitar de usar o WhatsApp para informar resultados. Se usar, você não vai identificar o paciente pelo nome completo, tá? Solicitar o consentimento antes de compartilhar dados de fora da equipe de cuidado, num contexto de pesquisa, ou para um documento que você vai gerar uma coisa do tipo, você tem que ter esse cuidado. Manter o antivírus atualizado nos computadores da OBS, isso não é responsabilidade do profissional diretamente, mas mais dos gestores e quem faz a manutenção dos computadores, que normalmente é uma manutenção remota, não é de quem trabalha diretamente na unidade. E que sempre tiver algum incidente, você vai comunicar ao seu superior ou o Data Protection Officer. Normalmente isso aqui vai ser responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, ou aqui no DF da Secretaria Estadual de Saúde, né? Então lá normalmente vai ter um responsável por essa questão dos dados, mas você sempre vai comunicar o seu chefe, o seu imediato. E sempre é importante de pensar que a responsabilidade é compartilhada, não é só da equipe de TI, não é só da equipe que faz manutenção dos computadores. Todos da equipe têm uma responsabilidade em relação ao dado do paciente, tá? A gente tem que proteger a questão do acesso aos dados. Todo mundo, desde a porta de entrada, até o pessoal da farmácia, do laboratório, os gestores, tem que ter uma preocupação em relação aos dados do paciente. Tá? E a gente tem diferentes níveis de implementação das normas, das recomendações de segurança. Tá? E nas pesquisas clínicas também a gente tem que tentar adaptar isso. Tá? Existe desde um nível mais básico, que a gente pensar na questão de senhas individuais, né, de fazer um backup regular, a política de uso mais clara em relação ao uso do sistema. O nível intermediário de segurança é você implementar a questão de controle de acesso por perfis, fazer um log de auditoria, fazer um treinamento da equipe em relação ao uso do aplicativo. O nível mais avançado, que é mais relacionado a quem está desenvolvendo o sistema, é a questão da criptografia, o duplo fator de autenticação, a certificação do sistema 27001 ou da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde com o Conselho Federal de Medicina e ter um Data Protection Officer dedicado para aquele projeto. Tá? É uma camada mais de proteção e você tendo uma equipe do tipo de segurança fica muito mais simples de você lidar com um evento de algum tipo de incidente de segurança. Tá? Então acaba que quando a gente pensa nessa questão da implementação das normas de segurança da informação, existe um investimento, claro, tanto em termos de recursos, dinheiro mesmo, mas também assim, de treinamento, de tempo de equipe, de trabalho, de educação. Mas essas normas, às vezes, algumas coisas básicas assim, de senha, de perfil de usuário, de uso do computador, já consegue reduzir bastante a questão dos incidentes. Tá? Como eu comentei, até 95% dos incidentes estão relacionados a erros humanos. Né? Então, se você reduzir bastante essa questão das intervenções... Nossa, que letra feia. Se tentarmos reduzir essa questão dos erros humanos relacionados a senha, processo de login, você já reduz bastante o processo de incidência. É muito mais fácil você lidar com esse processo de treinamento do que você depois tentar remediar uma situação de vazamento, uma exposição dos dados do paciente.
É até difícil estimar, às vezes, o custo, né, em relação a um vazamento de uns dados de pacientes. Quando a gente pensa que em 2017 teve aquele vazamento do Cadastro Nacional de Saúde do cidadão lá de 120 milhões de pacientes que tiveram dados vazados, o quanto que esse evento tem sido utilizado para aplicar golpes e outras coisas. Imagina o impacto financeiro desse vazamento. Tá? Então, às vezes você implementando uma questão de segurança vai ter uma redução absurda, né, em termos do impacto que esse tipo de situação pode causar em outros setores. Tá? Além da questão da própria confiança, né, o paciente tem que se sentir confiável em relação a estar fornecendo alguns dados para você. Né? Então, o paciente ele tende a valorizar a instituição que se preocupa com os dados. Dois casos de sucesso em relação a essa questão de certificação e tudo mais. Uma delas é a ISO 27001, né, que é um padrão internacional de gestão de segurança da informação. Tem alguns hospitais que já têm, não são tantos assim, mas boa parte dos maiores grupos tem buscado esse tipo de certificação, que é uma camada mais de proteção. Ele é bem específico em relação à segurança da informação, e existem padrões até ainda mais específicos que são voltados para a parte de saúde. E temos também a certificação da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, que é para a questão de sistema de prontuário eletrônico. Tá? Essa certificação ela é muito voltada principalmente para a parte de segurança da informação, mas existe uma tendência também dessas certificações envolverem também outros aspectos do desenvolvimento de software, como os padrões de interoperabilidade. E também você pode classificar a questão da certificação em diferentes níveis, né? Às vezes um determinado nível da certificação se refere mais a uma certificação mais básica de segurança, e em níveis mais altos está relacionado também à certificação de outros critérios de desenvolvimento da plataforma, como a questão de adoção de padrões de interoperabilidade. E essa questão de educação continuada, mais uma vez, envolve um ciclo todo, que envolve a questão de você capacitar, né, todos os profissionais em relação aos sistemas que estão sendo utilizados e às normas de segurança da informação. É um processo que tem que ser de atualização contínua, revisão das políticas e procedimentos, você tem que sempre fazer uma auditoria em relação ao uso do sistema, a questão dos logs, como é que tem sido o acesso aos dados, está tudo correto. E a partir toda essa avaliação, esse processo de capacitação, atualização e avaliação, você vai tentando implementar melhorias. Né? Então é um processo contínuo, tá? E que realmente espera-se que seja demorado, porque envolve muitas pessoas e os sistemas vão se atualizando, cada vez vão aparecendo recursos novos, então é um processo contínuo. Tá? Alguns recursos interessantes para quem ficou interessado e está mais preocupado com a questão de segurança. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados possui no seu site alguns guias e orientações oficiais em relação à implementação da LGPD, algumas coisas já um pouquinho voltadas para a saúde, não tem muito conteúdo em relação a isso. A gente vai ter mais material relacionado a isso, mais nas sociedades de classe ou na Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. Vai ter alguma coisa lá que você consegue achar. E a tendência é a gente acabar criando novas normas em relação a isso. Os conselhos profissionais têm muito mais material em relação a isso, Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. E o Ministério da Saúde, a gente tem a Política Nacional de Informatização da Saúde, né, de Informática em Saúde, e a Estratégia de Saúde Digital, que trata também a questão da segurança da informação. Então, uma coisa muito importante que eu recomendo que vocês avaliem na unidade de vocês, primeiro, existe algum responsável nomeado em relação à questão de proteção de dados? No OBS isso é raro, né? Mas, de uma maneira geral, no OBS, quem é responsável por essa questão vai ser o gestor, né, o chefe da unidade, que vai ficar responsável por implementar e manter essa rotina de trabalho com os profissionais em relação à segurança dos dados. Existe um backup regulado dos dados dos pacientes? Na atenção primária também, isso é a nível central, é a Secretaria de Saúde, né, a subsecretaria relacionada à parte de tecnologia da informação, que fica responsável por esse backup regular. Existe um termo de consentimento atualizado de acordo com a LGPD, que é a mesma maneira. Normalmente, o consentimento ele é automático para um serviço de saúde pública, porém, se você de alguma maneira externa, você for incluir os dados dos pacientes num formulário físico ou no SEI, é importante você relatar no prontuário que você comentou isso com o paciente. Tá? Controle de acesso. Os prontuários eletrônicos possuem controle de acesso individual? Quando a gente pensa na atenção primária, sim, o SUS APS ele exige isso. Ainda é possível compartilhar a senha? Infelizmente sim, mas eu imagino que ninguém está fazendo isso. Não tem porquê. Quem atende atualmente nas unidades básicas de saúde do DF são só servidores de carreira, e eles têm acesso
por obrigatoriedade, eles vão ter o cadastro na SUSAPS, então não tem por que você compartilhar sua senha. Se por algum motivo você perdeu sua senha, não está conseguindo acessar, fale com o seu chefe imediato para resolver isso. Os pacientes são informados sobre o uso dos seus dados, como eu comentei, isso é automático em termos de saúde pública. Se for um contexto que você vai compartilhar de maneira externa esses dados, orientar o paciente que esse dado ele vai também ser responsabilidade do paciente. Se você fazer um formulário físico e entregar para o paciente familiar, é responsabilidade deles também terem esse cuidado com os dados. Tá? E se você fizer algum tipo de solicitação, algum documento em algum outro sistema, como o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações, alguma requisição, alguma coisa do tipo, é importante muitas vezes usar as funcionalidades de dado restrito ou dado sigiloso, quando possível, e sempre sinalizar para o paciente que isso vai ser feito. Tá? Que vai ser feito no outro sistema o registro, mas que vai ser feito dentro das normas, das possibilidades em termos de segurança que o sistema permite. E um outro ponto, a equipe recebe capacitação regular sobre proteção de dados? Isso é pouco provável. Eu particularmente não conheço unidades que tenham tido esse tipo de treinamento tão específico. Mas em parte esse curso agora, ele entra um pouco como isso, é um treinamento específico em relação a essas normas de segurança. Qual que é o futuro da proteção de dados em saúde, pensando em como tem evoluído a questão das tecnologias digitais? A inteligência artificial, ela traz alguns desafios novos em relação à parte tanto de diagnóstico, como ela está sendo usada para isso, e também para os algoritmos de aprendizado, e como os dados de saúde têm sido utilizados também para treinamento. Então, uma preocupação a mais em relação a como tem funcionado o consentimento para esse procedimento de treinamento. E a gente sabe já bastante que isso é um ponto bem polêmico e complexo, que muitas vezes alguns modelos de LLMs utilizam dados que nem sempre foram autorizados por treinamento. Já existem várias notícias do tipo, várias denúncias desse tipo. Então ainda a gente não tem uma proteção tão clara em relação a isso. Mas quando a gente pensa em dados de saúde, como os sistemas por si só já tratam de dados mais sensíveis, a gente, como eu comentei, a gente não tem uma interoperabilidade que funciona tão bem, felizmente a gente possui um certo nível de segurança quando a gente pensa em dados de saúde. Não é tão fácil esses modelos utilizarem os dados de saúde, como são com outros tipos de dados, como de imagem, vídeo e textos disponíveis na internet. Mas, considerando que os sistemas estão cada vez mais conectados, integrados a outros sistemas, é importante ter essa preocupação, né, por uma questão de segurança aqui nos LLMs. A telemedicina, ela expande a possibilidade de atendimento para o paciente, mas existe um protocolo específico em relação a como o dado vai ser processado, onde que vai ser registrado e tudo mais. O ideal é que numa plataforma de telemedicina, os dados dos pacientes sejam registrados na mesma plataforma que o paciente habitualmente já tem um atendimento. Já vi alguns pontos complexos em relação a isso na telemedicina, que às vezes o paciente ele era atendido por uma empresa contratada de telemedicina pelo município e os dados eram registrados depois por um profissional que ficava responsável só por acessar o sistema de prontuário eletrônico da Secretaria de Saúde e ficar registrando ali, copiando e colando os dados de todos os pacientes. Tá? Esse é um ponto bem complexo, uma fragilidade em termos de segurança da informação, a gente tem que evitar. Se for contratar um serviço de telemedicina, ele tem que de alguma maneira estar pactuado que o profissional vai registrar diretamente na base de dados do governo. Tá? A gente tem cada vez mais dispositivos também que geram novos dados, né, como eu comentei, às vezes os relógios, que podem coletar dados de frequência cardíaca e outros dados em relação a sono, movimento do paciente. Então, existe uma preocupação em relação a isso também. As pessoas nem se preocupam tanto com isso, tendem a compartilhar esses dados, e muitas vezes quando você adquire um aparelho do tipo, né, um relógio digital, uma coisa do tipo, e você utiliza os aplicativos relacionados a esses dispositivos, você tem que consentir com o uso dos dados. Acaba que os dados já são automaticamente utilizados pelas empresas responsáveis pelos dispositivos. Mas é muito importante você ler, né, antes de você utilizar um dispositivo, você entender como seus dados estão sendo utilizados por aquele dispositivo. E a blockchain também tem sido cada vez mais utilizada, principalmente quando a gente pensa em contratos inteligentes, como uma estratégia para avaliar a integridade dos registros. Tem algumas estratégias que a gente pode utilizar na blockchain para permitir essa maior integridade dos registros, um processo de auditoria de acesso aos dados. E qual que é o impacto na qualidade do cuidado quando a gente tem esse cuidado todo com a questão da segurança dos dados, né? A gente vai ter tantos benefícios diretos, como maior confiança dos pacientes, uma melhor qualidade dos dados clínicos, uma redução dos erros médicos, uma continuidade do cuidado preservada. A partir do momento que você cria todo um sistema
com dados seguros, que dados são compartilhados de maneira segura, que os profissionais envolvidos com o uso dos sistemas têm essa segurança em relação ao uso dos dados e usam 100% do potencial daquele sistema, você vai estar gerando mais dados qualificados, né, o que vai reduzir a questão dos erros, não só médico, mas de qualquer profissional, e facilita a questão da continuidade do cuidado. Você vai ter todo o retrabalho de, às vezes, o profissional não registrou o dado corretamente, ou teve um dado que deixou de ser preenchido, como eu comentei. A questão de você perder dados também é um incidente de segurança da informação. A partir do momento que você não registra um dado, ou que o dado ele se perde dentro do funcionamento do sistema, também é um incidente de segurança da informação. Tá? E tem os benefícios indiretos. Toda a questão da reputação da instituição, né, em relação ao uso dos dados, a conformidade legal, lembrando que a LGPD prevê multas e sanções em relação a incidentes de segurança com os dados, a redução de custos com incidentes, né, considerando inclusive as possíveis multas e outras sanções que podem impactar tanto o governo, mas também instituições privadas que lidam com os dados, e a questão do processo de facilitação da inovação tecnológica. A partir do momento que você cria um sistema, idealiza um sistema que ele utiliza os dados de maneira segura, você cria a oportunidade de outros parceiros eventualmente conseguirem entrar nesse projeto, criarem novas soluções, você facilita o processo de inovação. É muito difícil você utilizar os dados em saúde, por exemplo, num sistema que ele é mal estruturado, que os dados são mal preenchidos, já tiveram incidentes de vazamento dos dados. Como é que você vai conseguir autorização, por exemplo, de um comitê de ética no processo de inovação em saúde, se você já é conhecido por ter vazado os dados dos pacientes, né? E existe uma cobrança, inclusive, de outras instituições da área legal, Ministério Público, em relação a isso, né? Já teve alguns incidentes, né, que tiveram um impacto considerável na população, e também alguns fabricantes de software. Então é sempre importante você pensar que a partir do momento que você cria uma estratégia de segurança da informação segura, você abre espaço para outros processos de inovação. Você consegue criar mais produtos de maneira segura. E, reforçando só todo o conteúdo dessa aula, é importante que cada profissional da atenção primária à saúde sinta orgulho de ser um guardião da privacidade do paciente, assim como ele sente orgulho de ser um guardião da saúde também, de se preocupar com a saúde do paciente. Afinal, sem privacidade não há confiança, e sem confiança o vínculo terapêutico se rompe. Então é muito importante você ter preocupação com os dados do paciente também. Os próximos passos. Avalie na sua unidade se está tudo certo em relação ao procedimento de segurança da informação. Se tiver algum ponto que chamou a atenção, converse com a equipe, converse com o seu gestor, pense em algum tipo de plano de ação para identificar as prioridades para ajustar esses problemas, às vezes uma capacitação. Se identificou algum problema e criou o plano de ação, tente implementar esse plano de ação também para resolver esse problema, e sempre monitore, né, e avalie o quanto que vocês estão conseguindo evoluir em relação a essa questão toda da segurança da informação na unidade. Tem algumas leituras que eu acho muito importante em relação a isso. O manual do SUS APS, ele não é tão claro em relação a isso ainda, mas existe a previsão de a gente começar a integrar mais algumas soluções, algumas orientações em relação a isso dentro da própria plataforma. Claro que nas últimas atualizações já existiu essa preocupação, já é sinalizado que algumas coisas foram implementadas considerando a LGPD e outras regulamentações. Por isso que é importante sempre você ver as atualizações do SUS APS em relação a isso. Tá? Tem as guias da Autoridade Nacional de Proteção de Dados em relação à privacidade dos dados, e tem as resoluções dos conselhos profissionais. Tá? Sempre a gente vai ter alguns cursos e eventos em relação a isso também. Acho interessante vocês acessarem o site da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. A gente sempre tem um congresso anualmente, tem outros eventos interessantes em relação a isso. Os conselhos normalmente de tempos em tempos também fazem algum tipo de webinar, algum curso online, algum evento em relação a isso também é bem comum. E tem os congressos de informática em saúde. O mais conhecido é o da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde. E a gente tem muito também fóruns, grupos de discussão em relação ao LGPD, grupos de WhatsApp, Telegram, outras plataformas que discutem isso. Tá? O Reddit também pode ser um campo que você vai conseguir, é uma rede social que você vai conseguir ter umas discussões interessantes em relação a isso. Né? Existem alguns grupos que você consegue, algumas comunidades para discutir esses pontos em relação à privacidade e segurança da informação. Então sempre lembrar da questão da autoridade. Acho importante vocês acessarem o site e darem uma olhadinha. Exatamente o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que é escrito lá, como é que é o processo de divulgação de um incidente. Acessar o site dos conselhos também, imagino que todo mundo eventualmente acaba acessando. A Sociedade Brasileira de Informática em Saúde também é uma visita que vale a pena, o site.
A Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade também já tem alguns textos de tempos em tempos em relação a isso, é importante vocês acessarem também. E o Ministério da Saúde, a gente vai ter a Secretaria de Informação e Saúde Digital, né, está bem associado também à questão do DataSUS. Tem muito material interessante em relação ao DataSUS, a Rede Nacional de Dados em Saúde, que acaba trazendo alguns pontos em relação à segurança da informação, vale a pena a visita também, a gente vai incluir esses links também aqui no sistema. E é isso, lembrando que juntos a gente consegue construir uma atenção primária mais segura, mais ética e mais confiável para todos os brasileiros. Muito obrigado, pessoal.